Estamos mais uma vez juntos. Nós vamos ter um culto agora de louvor, de adoração a Deus, de oração e de ouvirmos a mensagem do Senhor. E a gente está muito contente com a resposta que a igreja tem dado, você tem dado, sua família. Então eu queria que você já fosse dando alô pro pessoal aí, chamando todo mundo para perto de você, ou cada um, se for assistir individualmente, já vai avisando. E alguém que pediu para você avisar quando a gente estivesse entrando, então dá um alô para ele, tá? É o momento da gente se ajuntar. Nós vamos orar, pedir que Deus abençoe o culto dessa noite, né? Que o Espírito Santo que está conosco, né? Ele consegue estar nesse ambiente virtual. Nós chegamos em imagem, mas o Espírito Santo não, ele chega em pessoa. Nós estamos apenas com uma imagem chegando na sua casa, mas o Espírito de Deus, ele é poderoso para chegar aqui e chegar aí onde você está. Então nós vamos fazer essa oração agora. Pai, eu te agradeço, porque esse ambiente virtual é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos como, mas sabemos que ele faz isso. Ele está aqui, ele está ali, ele está lá. O Senhor está onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome. E nós agora fazemos uso desse instrumento. É um instrumento tecnológico, é um instrumento para os nossos dias. Mas o mesmo Espírito que falou nos dias dos Atos dos Apóstolos, nos dias dos Evangelhos, nos dias dos Apóstolos, esse mesmo Espírito Santo estará falando a esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça, essa criança, esse adolescente, toda a família, todos que estiverem agora ligados nesse programa, ligados nesse momento aqui, nesse culto de louvor e adoração, vão receber a tua presença, o teu toque e o teu poder. Deus, por isso, fica conosco, reina nesse ambiente, e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos são bem-vindos a esse momento de adoração. Amém. Vamos louvar o Senhor então? Amém. Amém. Senhor, nós pedimos, Deus, para que onde cada um dos nossos irmãos estiver agora, Deus, que o louvor deles chegue, Senhor, até o céu, chegue até o seu trono, Senhor. Eu oro para que haja sinceridade no coração de cada um, Deus, ao louvar o seu nome, Deus, ao prestar o seu culto na sua casa, Deus, e que o Senhor se faça presente em cada lar, Deus, em cada casa, em cada canto, Deus, que as pessoas estiverem agora junto conosco, Senhor, cultuando o seu nome, Pai, em nome de Jesus, Deus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje adoro em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu
coração. Aleluia. Deus, nos faz lembrar, Senhor Jesus, que a nossa alegria está no Senhor. Nos faz lembrar, Senhor Deus, que a nossa satisfação está no Senhor. Nos faz lembrar esses dias, Deus, que o quanto nós dependemos do Senhor, o quanto nós precisamos do Senhor, ó Deus, para coisas pequenas e para coisas grandes também. Nos faz, Deus, ver a nossa dependência, nos faz perceber, Senhor, o quanto nós necessitamos do Senhor, o quanto nós precisamos do Senhor, Deus. Não permita que nós passemos, Deus, por esse tempo sem te louvar, sem glorificar o seu nome, Senhor, porque sabemos que todas as coisas acontecem, Senhor Deus, com a sua permissão, todas as coisas não fogem do seu controle, nada foge do seu controle. Ó Deus, em meio a turbulências, a tribulações, nós queremos enxergar o Senhor, nós queremos perceber o Senhor e sair da tempestade mais fortes, ó Deus, mas com joelhos fortalecidos, com a nossa fé aumentada, e que seja assim em nome de Jesus. Amém. Me dá
Jesus, nós te louvamos, Senhor Jesus. Declaramos que só no Senhor podemos confiar, Senhor Jesus. Só no Senhor podemos depositar as nossas esperanças, Pai. Só no Senhor, Deus, podemos confiar, Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor é o nosso guia, Senhor Jesus. O nosso protetor, Senhor Jesus. O Senhor está conosco, Senhor Jesus, durante esse tempo de crise, Senhor Jesus. Nós cremos nisso, Senhor Jesus. Nós cremos fielmente nisso, Senhor Jesus. E por isso, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos guardado, Senhor Jesus. E o Senhor continuará nos guardando, Senhor Jesus. Nós temos a ciência que podemos confiar apenas no Senhor, Jesus. Que essa confiança, Senhor Jesus, possa aumentar a cada dia, Senhor Jesus. E que possamos cada dia mais ter certeza, Senhor, que o Senhor é o nosso protetor e que o Senhor é o nosso guia, Pai. Por isso nós te agradecemos e por isso nós te louvamos, Senhor Jesus. Continua no nosso meio, Senhor Jesus. Continua no meio da tua igreja, Senhor Jesus. Mesmo que separada fisicamente, Senhor Jesus, mas continuamos no mesmo Espírito, Pai. Por isso nós pedimos e te agradecemos, Senhor Jesus, porque nós confiamos no Senhor, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja comigo, seja com você. E o texto que eu quero falar com você hoje não poderia ser diferente, né? No tempo que estamos vivendo, ligamos a televisão, ligamos o computador, o celular e para todo lado se fala de crise, se fala de dificuldade. Não quero falar tanto de crise, mas provavelmente vou falar de crise. Esses dias eu estava pensando, lembrando de quando João Batista aparece no deserto da Judéia, quando João Batista aparece, né, batizando as pessoas, pregando para as pessoas. E a mensagem de João Batista dizia: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. E João Batista falava acerca de Jesus Cristo. Quando Jesus aparece, João Batista ele explica para as pessoas, ele dá a entender, ele deixa claro que o reino de Deus aparece, se torna visível através da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus traz consigo, Ele mesmo traz, Ele mesmo nos apresenta o reino de Deus. E como eu dizia a respeito de crises, esse mundo que nós vivemos, esse sistema que nós estamos envolvidos, é um sistema de crises. A todo momento, todos nós já passamos por crises, a humanidade passa e passará por crises. Porém, Jesus Cristo vem e nos mostra o reino de Deus, o reino que está acima de toda a crise, o reino que não passa por crise. E todo o tempo que Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, ali com os seus discípulos, ensinando, discipulando, preparando os seus discípulos, preparando a futura igreja de Jesus Cristo, Ele estava ali ensinando a como lidar com esse mundo de crises, mas apoiado, amparado, estabelecido sobre o reino de Deus. E o texto que eu quero compartilhar com você está lá em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41, é um texto muito conhecido, né, daqueles que leem a Bíblia, da igreja. Marcos capítulo 4, versículo 35, quando Jesus acalma a tempestade. E diz assim o texto do Evangelho segundo Marcos: naquele dia, ao anoitecer, disse ele, no caso Jesus, aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
gostaria de orar, pedir que o Espírito Santo de Deus use a nossa vida, use os seus instrumentos para que essa mensagem de Deus possa fazer toda a diferença no meu e no seu coração. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, bendito Espírito Santo, nosso Consolador, Espírito da verdade, Espírito das Escrituras, nós clamamos a Ti nesse momento para que o Senhor use da Tua palavra, Deus, para instruir, ó Deus, aqueles que porventura, ó Deus, vão participar desse culto, vão assistir esse vídeo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a bendita palavra do Senhor, num texto tão conhecido, tão simples, tão pregado, Deus, que nesse momento, ó Deus, possa tocar nas nossas vidas, nos nossos corações, promovendo aquilo pelo qual o Senhor enviou essa palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Nesse texto, nós poderíamos, creio que muitos já ouviram diversas mensagens nesse texto, vários enfoques, né, sobre esse texto, mas eu gostaria de hoje ficar em 3 ensinos de Jesus que eu pego nesse texto, 3 coisas que eu aprendo com Jesus nesse texto, através de 3 falas que ele teve. Não sei se você prestou atenção ao ler, depois você leia com bastante calma, 3 falas de Jesus nesse texto. Eu gostaria de focar nessas 3 frases de Jesus nesse texto de Marcos 4, 35 a 41. Primeira fala, Jesus diz o seguinte, Jesus está ali, né, ele ensinou ali para muitas pessoas, e ali ao final do dia ele fala para os seus discípulos: vamos para o outro lado, vamos para o outro lado. O que eu tiro desse texto, o que eu creio que Jesus quer nos ensinar nesse momento, com esse texto, nós precisamos ouvir Jesus, precisamos seguir Jesus. Se nós queremos vencer as crises, enfrentar as crises, alicerçados no reino de Deus, nós precisamos ouvir a Jesus, nós precisamos seguir Jesus, nós precisamos obedecer a Jesus. Ali tinham muitas pessoas e Jesus faz um convite: vamos para o outro lado. E ali muitas pessoas saem daquele lugar e vão para o outro lado do mar da Galileia ali com Jesus. Muitas pessoas talvez ficaram, eu não sei, o texto não diz, né? Simplesmente o versículo 36 fala assim, deixando a multidão. Então muitas pessoas ficaram ali. E o texto também diz que barcos acompanharam também. Acredito eu que naquele momento existia ali naquele lago, naquele mar, muitos outros barcos que não estavam nem aí para quem era Jesus ou o que Jesus estava fazendo ali. Porém os discípulos são chamados: vamos para o outro lado. Eu creio que Jesus está chamando pessoas para enfrentar esse momento com Ele, para passar de lado junto com Jesus. E a pergunta que eu faço para você: você quer passar para o outro lado junto com Jesus? Você quer fazer essa travessia junto com Jesus? Você quer enfrentar essas dificuldades ao lado de Jesus? O barco aí, nesse caso, poderia representar a obra de Deus. O barco pode representar também o povo de Deus, a igreja, né? Várias artes dos tempos bíblicos, né? Várias representações artísticas do primeiro século sempre mostra a questão do barco como algo relacionado ao evangelho, relacionado ao povo de Deus, relacionado à igreja. Tanto é que Jesus disse: farei de vocês pescador de homens. Então muitas igrejas, né? Muitos trabalhos relacionados ao evangelho têm o peixe como símbolo, o barco como símbolo e por aí vai. Agora a pergunta nós queremos passar por esse momento no barco junto com Jesus? Jesus está chamando: vamos para o outro lado, vamos passar junto com Ele. Então, que hoje, que você possa pensar: eu estou no barco junto com Jesus, eu deixei a multidão e agora eu estou passando pelo momento do vendaval, pelo momento da viagem, pelo momento da crise, pelo momento ali onde o mar se agita. Eu estou passando junto com Jesus. Jesus quer que nós passemos junto com Ele, que a gente esteja junto com Ele, que Ele esteja junto de nós. Outra frase de Jesus que chama a minha atenção nesse texto, versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se,
acalme-se. O que eu quero te lembrar, o que eu quero te mostrar, nós precisamos saber que Jesus, ele tem toda a autoridade. Aquele homem se levantou dentro do barco, acordou do sono. Talvez algumas pessoas pensassem, alguns discípulos pensassem, o mestre está dormindo, o mestre não está fazendo nada. Não, o Senhor tem tudo sob o seu controle. Toda a situação que nós estamos passando, o Senhor tem todo o controle. Ele não se desespera, Ele tem o controle. E quando Ele se levanta, e quando Ele dá uma palavra, tudo vai para o seu lugar. Todos se submetem à palavra de Jesus, porque Jesus tem toda a autoridade. Aquele homem se levanta, o Filho de Deus se levanta e dá uma palavra: acalme-se, aquiete-se, e tudo volta ao normal. Me lembro daquela passagem onde um centurião chega para Jesus e fala para Jesus: mestre, Senhor, eu sou um homem que sabe como funciona a questão das ordens. Eu dou ordem, aqueles que estão debaixo da minha autoridade me obedecem. Se o Senhor disser uma só palavra, o meu empregado que está lá em casa vai ser curado. Então esse é Jesus de Nazaré, aquele que tem a palavra, aquele que fala e o mar se aquieta, aquele que fala e a crise se resolve, aquele que vem representar o reino de Deus, aquele que está acima de toda a crise. E Jesus já repartiu dessa autoridade com seus discípulos. Ele disse lá no final do Evangelho de Mateus: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Eu quero dizer para você que é crente, que é discípulo de Jesus Cristo, você tem a autoridade de Cristo na sua vida. Outro dia eu ouvia uma crítica de uma pessoa na internet falando: cadê os pastores agora? Agora nesse momento de crise, cadê aqueles que oram pedindo cura e clamando cura sobre a vida das pessoas? Nós devemos estar aqui. Continuamos orando pelos enfermos, continuamos orando em nome de Jesus, esperando que Deus continue fazendo as mesmas maravilhas que Ele sempre fez. Nós estamos lutando contra um vírus, é verdade, mas nós continuamos e devemos continuar orando em nome de Jesus, porque a autoridade de Cristo está sobre a vida dos seus discípulos, e nós devemos confiar e clamar para que Ele dê a palavra dEle sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre o mundo. E por último, não quero me alongar, a última frase aqui de Jesus, versículo 40: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Nós precisamos aprender a enfrentar as tempestades da vida com coragem, com confiança e com temor de Deus. Essas crises, elas têm o principal objetivo, Deus permite essas crises, o principal objetivo é nos ensinar a confiar em Deus, a confiar com coragem e principalmente com temor de Deus. Aprendemos a temer a Deus. Versículo 41 fala assim: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqueles homens já não tinham mais medo do mar, eles já não tinham mais receio da tempestade, agora eles temiam, eles admiravam, eles estavam ali diante daquele que é maior do que a tempestade, o Senhor Jesus Cristo. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito, né? As pessoas ali, muitos egípcios, temiam as pragas, mas não temeram a Deus. Quantas pessoas ali temeram as pragas, mas não temeram a Deus? Então que nesse tempo nós possamos temer a Deus, nós possamos aprender a enfrentar as tempestades da vida com coragem, com confiança em Deus e principalmente com temor de Deus. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 fala: não vos foi dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que possamos enfrentar as crises com coragem, que possamos enfrentar as crises com o amor de Deus, que possamos enfrentar as crises com o temor de Deus, que possamos enfrentar tudo isso com equilíbrio, porque há muito desequilíbrio nesse tempo. Então, que eu e você possamos ouvir a voz de Jesus nos chamando, então, para caminhar isso junto com Ele, para saber que Ele tem toda a autoridade e para que possamos também entender que esse tempo é um tempo para aprendermos
a confiarmos em Deus, para temermos aquele que é maior do que toda e qualquer dificuldade. Eu gostaria de orar contigo e para que essa palavra possa fazer toda a diferença no nosso coração, nessa semana que se inicia. Esperamos que coisas novas aconteçam, coisas boas da parte de Deus venham sobre a nossa vida. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus, porque sabemos, Pai, que quando o Senhor está no barco da nossa vida, tudo é diferente, Senhor. Quando estamos, ó Deus, com o Senhor no barco, ó Pai, nós podemos esperar do Senhor uma palavra. Mesmo que o Senhor esteja aparentemente, ó Deus, não fazendo nada, na verdade o Senhor tem tudo sob o seu controle. Então, ó Deus querido, eu peço em nome de Jesus, dá uma palavra de ordem sobre as nossas vidas, Senhor. E que, ó Deus, ao final de todo esse processo, de toda essa crise, Deus, que possamos sair dela, Senhor, ó Deus, te temendo, te amando, te respeitando e te reconhecendo como aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nunca foi tão importante essa palavra, graça e paz, principalmente paz, porque nós vivemos um tempo agora de crise, aonde o que está faltando para as pessoas é a paz. Estava conversando com um empresário, amigo, ele disse: Pacheco, eu estou com medo do que vai acontecer, isso tem tirado o sono das pessoas. Conversando com um amigo farmacêutico, ele disse: Pacheco, eu não sei como vai ser daqui 15 dias, 20 dias. E isso tem tomado conta das pessoas. Mas hoje eu queria trazer para você uma palavra que venha trazer paz ao seu coração, paz à sua vida e tranquilidade nesse tempo de crise. Talvez você possa pensar: Pacheco, como ter paz e tranquilidade nesse tempo de crise? Através da palavra do Senhor, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu gostaria de ler com você, quero que você abra a sua Bíblia aí, seu celular, em Mateus capítulo 14. Nós vamos ler do 22 até o 33. É um texto bem conhecido, onde Jesus anda sobre as águas, e nós vamos ler juntos. Eu quero que você acompanhe a leitura aí com a sua Bíblia, tá? Nós vamos ler juntos aí. Mateus capítulo 14, versículo 22. A palavra do Senhor nos diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe com essa porção da palavra do Senhor. Feche os teus olhos,
aí onde você está, no sofá, no quarto, feche os teus olhos, vamos orar juntos para que Deus nos abençoe através dessa palavra. Senhor Deus, nós estamos vivendo, o Senhor bem sabe, um tempo de crise. E acredito, Deus, que a Tua palavra, ela é viva. Amém. Ela é eficaz. Amém, Jesus. Ela é poderosa. Ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Por isso, Deus, nós queremos te pedir, Senhor, que a Tua palavra fale ao nosso coração. Que a Tua palavra nos dê tranquilidade, que a Tua palavra nos dê segurança, que a Tua palavra oriente as nossas vidas nesse tempo de desorientação de tudo que está acontecendo. Senhor, por favor, fala conosco, abençoa as nossas vidas. Necessitamos muito do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Eu gostaria de conversar com você sobre esse texto de Mateus capítulo 14. Eu acredito que você já conhece esse texto, eu acredito que você já deve ter ouvido falar desse texto, né? Há até algumas frases que as pessoas usam sobre esse texto, né? Que se o mar não se abrir, nós vamos andar sobre as águas, né? Então é um texto muito interessante, onde Pedro ele anda sobre as águas. O texto no versículo 22 começa dizendo assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. É interessante o versículo 22 que Jesus insistiu para eles irem no barco sozinhos. Insistiu para que eles fossem no barco e depois teria um vento forte nesse barco e que eles ficariam com medo. Jesus insiste, é estranho isso. Jesus insistindo para que os discípulos vão sozinhos. Muitas vezes, Jesus insiste conosco para que a gente enfrente as lutas da vida. Versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Interessante aqui, Jesus sozinho. Ele quis ficar sozinho para orar. Nunca foi tão importante você ter momentos a sós com o Senhor. Momentos que você possa orar, momentos que você possa colocar o seu coração. Eu sei que nós precisamos nos reunir como família e orar como família, fazer o nosso culto doméstico. Mas separe um tempo para orar, para ficar sozinho, para clamar ao Senhor, para você colocar aquilo que está na sua alma, aquilo que está lá dentro, colocar para fora diante de Deus, dizer: Deus, está difícil para mim. Jesus separa esse tempo. Interessante, o versículo 24 diz que o barco estava a considerável distância da terra e fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Esse fustigava é a ideia de que o vento estava açoitando o barco, o vento estava balançando o barco, o vento estava quase virando o barco. E os discípulos ficaram desesperados, os discípulos ficaram com medo. E o versículo 25 e o 26 é algo assim que chega a ser muito interessante. Eu gosto dos textos bíblicos porque conta algumas coisas que eu e você vivemos. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Versículo 25 e 26 diz que é alta madrugada, já está à noite, o vento é forte sobre o barco, e Jesus vem andando sobre o barco, e quando eles veem alguém andando sobre o barco, o que eles dizem? É um fantasma. Irmãos, é muito interessante isso. Você já percebeu que quando nós estamos com medo, a gente cria coisas? A gente faz com que aquilo que é pequeno se torne grande? Será que aqueles discípulos não sabiam que fantasma não existe? Eu fico imaginando Pedro com medo, aqueles homens com medo, um se agarrando ao outro, dizendo: não, é um fantasma, estou com medo, e agora, o que eu faço?
Porque você sabe que homem, ele não é de gritar igual as mulheres. Mas quando o homem se desespera, é um negócio engraçado. É um negócio engraçado. Eles estão dizendo, é um fantasma. Será que eles não conheciam a silhueta de Jesus, o jeitão de Jesus andar? Mas eles estavam com tanto medo que não perceberam que era Jesus. Por isso eu quero dizer para você hoje, cuidado, que o seu medo pode fazer com que esse coronavírus se torne pior do que ele é. Você pode aumentar as dificuldades através do seu medo. Tente enxergar Jesus no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Eu quero te dizer, coragem, é Jesus, não tenha medo. Jesus está conosco. Versículo 28, o Senhor disse: Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Versículo 30, mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Pedro aqui faz uma barganha com Jesus. Jesus, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir. E é interessante que Jesus aceita e fala: Pedro, vem. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso. Mas é interessante isso. Porque Jesus poderia dizer: Pedro, calma aí, filho, calma aí. Fica tranquilo aí, fica tranquilo. Talvez alguns podem dizer: olha lá, olha o Pedro exibido. Mas ninguém teve coragem de tirar o pezinho do barco e colocar lá sobre a água para andar. Somente Pedro. Somente Pedro teve essa experiência. Mas ao olhar ao seu redor, ele percebeu o vento e começa a afundar. Versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Será que no meio a toda essa crise você tem duvidado? Tem tido um ponto de interrogação? Será que Deus está no controle mesmo? Será que Deus nos esqueceu de nós? Será que Deus não está criando um outro mundo para Ele? Dúvida. A dúvida, ela atrapalha a nossa fé. A dúvida atrapalha de nós buscarmos a Deus. Por isso, tire toda a dúvida do seu coração. Deus está no controle. Versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então esse é o texto, esse é o pano de fundo que nós temos. E eu gostaria de compartilhar com você 4 coisas sobre esse texto. A primeira delas, versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você é: Jesus pode e quer te tranquilizar. Vou dizer de novo: Jesus pode e quer te tranquilizar. Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Os discípulos estavam achando que era um fantasma, mas Jesus disse para eles: ó, coragem, sou eu, não tenha medo. Nesse tempo de crise, coragem, Jesus está conosco, não tenha medo. Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Por isso não temas, pois estou com você. Deus está conosco em tudo isso. Amém. Deus está conosco nesse tempo.
Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar. Você pode dizer, Pacheco, eu não sei o que vai ser de amanhã. Eu sei, Deus vai te fortalecer, Deus vai te ajudar. Ou melhor, Ele vai nos ajudar. Segunda coisa que esse texto nos ensina, a primeira é que Jesus pode e quer te tranquilizar. A segunda, focar em Jesus nos fará andar, mas focar na circunstância nos fará afundar. Versículo 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Pedro, quando Jesus disse, vem, Pedro começa, sai do barco, eu fico imaginando a cena, Pedro colocando o primeiro pé, olhando para Jesus, coloca o segundo, olhando para Jesus, o terceiro, o quarto, mas de repente bate um vento mais forte, ele começa a olhar, opa, o vento, opa, eu estou andando sobre as águas, e começa a perceber aquelas ondas, e começa a afundar. Eu fiquei pensando sobre isso. Nesse tempo nós temos usado muito a internet, estamos usando agora, como uma ferramenta para abençoar a sua vida. Mas eu sei que depois que acabar esse culto aqui, talvez você entre no YouTube, talvez você receba uma mensagem no WhatsApp, dizendo, morreu mais um. Aumentou o número. Aí você liga lá na emissora tal e está passando lá o caos. Começa a mostrar na Itália aqueles corpos saindo da cidade. E esse texto está nos ensinando que quando nós olhamos para Jesus e vamos andando olhando para Jesus, nós andamos sobre as águas. Mas quando nós começamos a olhar as reportagens, e o texto é interessante que ele diz, mas quando reparou o vento, você pode olhar o noticiário, você pode olhar as notícias, mas não repare, não pare e fique focalizando nisso. Conversando com um amigo esses dias que trabalha no comércio, ele disse, Pacheco, as pessoas estão ficando tudo meio doido. Só falam disso. Há um desespero. As pessoas estão recebendo as notícias para lá e para cá. E se você ficar focalizado nisso, você vai afundar em meio a esse tempo de crise. Mas a palavra de Deus para você é, foque em Jesus. Você vai ver, vai sentir o vento. Você vai olhar a água, mas não repare, não pare. Siga em direção a Jesus. 2 Coríntios 4,18, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que vê é transitório, mas o que não vê é eterno. Terceira coisa que esse texto nos ensina, Jesus é o nosso socorro. O versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro, quando começou a afundar, ele grita, Senhor, socorre-me. E Jesus estendeu a mão para Pedro. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como está o seu coração, mas se o seu coração está aflito por tudo isso que você tem visto, se você tem reparado nessas notícias, se você tem focalizado nisso e não em Jesus, talvez você esteja afundando agora. Mas eu quero dizer para você, há um socorro para mim, há um socorro para você, e esse socorro é Jesus. Há um socorro em Jesus. Você pode pedir o socorro de Jesus. Talvez você está passando por um momento que você diz, eu não sei o que vai ser. Jesus é o nosso socorro. A palavra do Senhor diz assim, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram, na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro, e o meu Deus, do seu templo, Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Você pode clamar ao Senhor, e Ele vai te socorrer. Quarta e última coisa sobre esse texto de Mateus capítulo 14. Versículo 32 diz, quando entraram no barco, o vento cessou. Eu quero te dizer,
que quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Toda crise, existe um começo, existe um meio, existe um fim. Tudo isso vai terminar, tudo isso vai passar. Vai passar. A palavra do Senhor no Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas eu gostaria de encerrar dizendo: e quando tudo isso passar? Como vai ser? É interessante que o versículo 33, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aqueles que estavam no barco, quando o vento cessou, adoraram e reconheceram a Jesus. Quando tudo isso passar, o que vai ser da sua vida? Quando tudo isso passar, e vai passar, qual vai ser o seu posicionamento? E nós, o que faremos quando tudo acabar? Que possamos adorar e reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é sobre as nossas vidas. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Amém. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Deus. Muito bem, eu convido você então a abrir comigo a sua Bíblia no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. São 44 versículos e como nós temos um alvo aí de tempo, a gente não vai fazer essa leitura, mas você promete para mim que depois você vai ler, tá? O capítulo 27 e o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Tá certo? O que está acontecendo aqui no capítulo 27? A viagem de Paulo a Roma, é a terceira viagem dele, tá? Só que ele não viaja como um passageiro apenas. Paulo viaja na condição de prisioneiro. Isso é interessante, né? No capítulo 21 até o 28, né, tratam dessa prisão de Paulo. Por que ele foi preso, né? Obviamente porque ele estava testemunhando de Jesus. E o capítulo 21 até o 28, ele trata desse trâmite, né, de Paulo sendo preso e indo a julgamento em diversas instâncias, até que ele embarca no navio, ele troca de navio, ele vai então como preso para Roma, porque ele apela a César, e lá acontece um naufrágio. Essa viagem é marcada por muitos percalços, é um capítulo muito legal. Eu fico às vezes pensando como a nossa imaginação rola solta quando a gente lê o capítulo 21 até o capítulo 28, os últimos capítulos do livro de Atos. É assim, muita ação. Quem gosta de ação, de aventura, né, de vai para cá e vai para lá, perigos e um monte de coisa, é muito bacana. O livro de Atos é um livro de muita ação, não somente ação das pessoas, né, como atores ali, mas a ação do Espírito Santo. A gente vai ver isso. Então, o que está acontecendo aqui? O Paulo, ele, lá no capítulo 21, ele foi avisado pelo profeta Ágabo: olha, se você for para Jerusalém, você vai ser preso. E Paulo diz uma coisa assim muito forte, ele fala assim: eu estou pronto, não somente para ser preso, mas para morrer se for o caso. Eu vou para Jerusalém mesmo assim. E ele foi. E chegando em Jerusalém, os fariseus sentiram-se assim, ameaçados pela presença dele, e começaram a tumultuar o povo. E esse tumulto fez com que Paulo então começasse essa saga, né? Ele é julgado no Sinédrio, ele vai para Cesareia, é julgado perante Félix, depois vai para Festo, depois vai para o rei Agripa. E como ele era cidadão romano, o que ele faz? Ele apela a César. Ele vai passando nessas instâncias e ele era cidadão romano, então ele diz: eu apelo para César. Bom, você apelou para César você vai. Então vamos levar esse prisioneiro Paulo para Roma. E aí que começa toda essa movimentação no capítulo 27. E
Diante de tudo isso, eu muitas vezes fico imaginando, né? Deus tem propósitos para a história da humanidade. E a história da humanidade, ela caminha numa direção. Mesmo que aconteçam coisas que nós muitas vezes não entendemos, a história da humanidade caminha para um futuro já traçado por Deus. Eu tenho sido atraído para o livro de Daniel e tenho parado ali naquele sonho de Nabucodonosor, aquela estátua composta de metais, aonde 4 reinos, eles vêm um após o outro, e a história depois comprovou que a profecia de Daniel era verdadeira, sendo que esse próximo reino, que seria o 5º reino, ainda não se estabeleceu, mas vai se estabelecer, que é o reinado de Jesus Cristo. Isso me faz ver que, por mais complexo que seja o movimento das águas desse mundo, lá na frente, o final já está previsto. É óbvio que nossas escolhas e decisões interagem, nós interagimos com essa história, né? O meu destino, o seu destino não está traçado num sentido fatalista. Se eu buscar a Deus, se eu tiver comunhão com Deus, se eu estiver ligado a Deus e aceitar os propósitos de Deus para a minha vida, com certeza eu vou me ingressar nessa esteira rolante já preparada por Deus e vou atingir o propósito dele para mim. Agora, se eu não me dispuser a isso, né? Se eu cruzar meus braços, se eu não buscar, não orar, não estiver ligado ao Senhor, aqueles que estiverem vão, e comigo vai acontecer aquilo que eu acabei decidindo pela minha própria negligência. Então, uma coisa é crer na soberania de Deus, outra coisa é acreditar no fatalismo. A Bíblia não ensina fatalismo. A Bíblia ensina a busca a Deus para que nós aceitemos diariamente o propósito dele, para que ele possa então nos conduzir. Deus nunca toca na nossa vontade. A nossa vontade ela é inviolável. Nós precisamos interagir com o Senhor. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. E se eu inverter esse versículo, eu posso entender assim: se eu não me achegar a Deus, Deus não vai se achegar a mim. Lógico que isso nós não estamos falando de quem não tem Jesus, eu estou falando para aqueles que têm Jesus. Se você tem Jesus, conhece Jesus, interaja, busque. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então é necessário isso. Batei e abri-se-vos-á. Se eu não bater, a porta não vai abrir. Se eu não buscar, eu não vou achar. Se eu não procurar, eu não vou encontrar. Então, essa é uma grande lição ensinada pela Bíblia. E dentro disso, ainda nessa ideia de propósito de Deus, Paulo, ele sente primeiro no seu coração, quando ele encontra com Áquila e Priscila, lá em Atos 19, 21, ele sente um desejo de ir para Roma. Vem no coração dele aquele desejo de ir para Roma. E em Atos 23, versículo 11, Deus confirma o desejo de Paulo ir para Roma. Olha que interessante, Deus trabalha assim: primeiro ele coloca o desejo no nosso coração, e depois ele confirma esse desejo que ele colocou no nosso coração. Então, se você tem algum desejo com respeito à obra de Deus, busque confirmação, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Paulo sentiu o desejo de ir para Roma, mas ele não se propôs a ir enquanto Deus não confirmou. Ele confirmou em Atos 23, 11. Deus fala com Paulo sobre o propósito de ir a Roma. Então, muitas vezes, os nossos sentimentos com respeito à obra de Deus, eles podem ter sido semeados no nosso coração pelo Senhor, como aconteceu com José. José sonhou que um dia ele seria um grande líder, e a história foi conduzindo José naquela direção. Mesmo que José tenha entrado por caminhos tortuosos, vendido como escravo, traído, problemas com a esposa de Potifar, foi para a cadeia, esqueceram ele lá, mas Deus não. E por ele ser fiel a Deus, o Senhor o tirou daquele calabouço e o colocou naquela posição maravilhosa. Então, eu vejo isso em Paulo. Paulo tinha no coração ir para Roma, Deus confirmou. Ele não vai do jeito que ele queria, ele vai como prisioneiro,
E essa viagem do capítulo 27 tinha tudo para frustrar Paulo, para desanimar Paulo, para encher ele de dúvida. E ele venceu tanto a frustração, quanto o desânimo e quanto a dúvida. Então eu queria chamar a sua atenção pelo seguinte: a vida é uma grande viagem. A nossa vida é uma grande viagem. Nós estamos aqui de passagem, a Bíblia diz isso lá em 1 Pedro. Agora, a embarcação que nós estamos, como Paulo estava naquele navio alexandrino, essa embarcação não pertence a nós. A própria Bíblia diz que havia um dono do navio, havia o capitão do navio e havia o dono da carga. Ali, como a gente costuma dizer popularmente, Paulo era o último a falar e o primeiro a apanhar. E nós estamos no mundo assim, esse mundo não nos pertence, nós não somos daqui. Esse mundo tem um dono. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, é controlado pelo maligno. Tá? O sistema que governa esse mundo, ele já foi condenado por Deus. Tá? E nós estamos, como Paulo, nós somos como prisioneiros. A Bíblia diz que nós somos aqui peregrinos e forasteiros. Esse não é o nosso ambiente. O mundo, com esse sistema de governo que você deve estar vendo pela televisão, né? Um governador e um presidente brigando para ver quem é o melhor, fazendo queda de braço, enquanto a população está aí, sem emprego, sendo mandada embora. Eles estão lutando por poder, enquanto as pessoas estão morrendo nos hospitais. Esse é o mundo que eu e você vivemos. Esse não é o mundo que Deus idealizou. Esses não são os governantes segundo o coração de Deus. Então, eu imagino esse mundo como está agora, uma imensa embarcação, e nós estamos nela, como prisioneiros, como pessoas que não têm nenhum poder de mudar essa situação. Mas essa embarcação, se nós tivermos comunhão com Deus, os propósitos de Deus, apesar de tudo isso, vão se cumprir na nossa vida. Se você ler o capítulo 28, você vai ver que apesar de Paulo estar preso, de sofrer naufrágio, de ninguém dar ouvidos para ele, dele falar em nome de Deus, ninguém acreditar, todo aquele problema, ele chega em Roma, ele termina o ministério dele lá. Olha só que interessante, tá? Vamos prosseguir aqui. Nessa viagem que nós fazemos, que é muito parecido com a viagem de Paulo nesse navio, eu imagino que, como Paulo, nós passamos por muita frustração. Quando Paulo se levanta e diz assim: gente, não vamos, ele fala aqui, acho que no versículo 10, ele fala assim, capítulo 27, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Ele avisou. Agora olha o que diz o 11. Mas o centurião, que era o que mantinha Paulo preso, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Imagine a frustração de Paulo, falando em nome de Deus, e as pessoas não estão nem aí com ele. É isso que acontece com a gente se frustra. Quanta frustração você não adquiriu depois que você se tornou cristão? Quando você tenta evangelizar alguém, quando você demonstra que a sua vida é uma vida diferente, você acha que está influenciando um colega, está influenciando um amigo. Quantas vezes você cria algumas expectativas com respeito a uma pessoa, ou uma situação, ou mesmo a igreja, ou mesmo o ministério, ou mesmo alguma outra coisa que é circunstancial. Quanta frustração. Outra coisa que aconteceu com Paulo ficou muito desanimado. E o desânimo, ele acomete mesmo as pessoas mais cheias de fé. Tá? Quando que surge esse desânimo? Aqui no versículo 19, no terceiro dia lançamos fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda esperança de salvamento. Paulo estava lá, 14 dias céu encoberto, de dia não tinha sol, de noite não tinha estrela. Imagina a iluminação dentro desse navio como que era, muito precária. Eles perderam toda esperança de salvamento.
Tudo isso acontecendo com Paulo lá dentro, com uma palavra de Deus de que ele ia chegar em Roma, né? E ele lá profundamente desanimado. Às vezes a gente fica diante de algumas condições, situações, e bate esse questionamento: será que Deus está ouvindo minha oração? Será que Deus está me acompanhando? Será que eu posso confiar na Bíblia? Pô, eu não estou vendo nada. Meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Eu não estou vendo nada que esteja me mostrando que o propósito de Deus vai se cumprir. Eu não sei se você tem um propósito de fazer um curso, de fazer uma faculdade, de fazer uma pós-graduação, de fazer um estágio, de ir para missões, de ingressar numa empresa multinacional. Se você tem alguma coisa que Deus colocou no teu coração, Deus já confirmou, mas ao seu redor as circunstâncias negam tudo isso. Foi isso que Paulo viveu. Nós estamos agora vivendo essa situação. A igreja estava indo tão bem, os cultos cheios. Eu lembro do Ronaldo sempre dando aviso com visitantes todos os domingos, como era antigamente. Escola dominical lotada, de repente para tudo e as promessas que Deus estava nos dando, as nossas orações, como que para tudo? Para como? Talvez você esteja aí ajuntando um dinheirinho, conseguiu fazer a sua empresa funcionar, desenvolveu alguns projetos, de repente para tudo. Paulo ia para Roma, o coração dele cheio de vontade de chegar lá, no centro do mundo, na capital do mundo, para difundir o Evangelho. De repente está aqui, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Desânimo, abatimento. E por último, eu penso que Paulo se encheu de dúvida também. Você sabe que a dúvida, ela atinge todas as pessoas. Eu já vi muito crente dizer assim: eu não sei se eu sou crente, por quê? Eu tenho dúvida. Mas quem disse que a dúvida é um problema? A dúvida é uma amiga, desde que ela te impulsione a solucioná-la. Toda interrogação tem uma solução. Uma das coisas que eu gosto na Bíblia são os mistérios que ela tem, porque os mistérios dela me desafiam. Eu agora estou encafifado, estou encanado com essa questão do capítulo 4 de Daniel, capítulo 7 de Daniel, capítulo 7. Estou encanado com isso, eu vou ficar nisso, por quê? Porque os mistérios, as coisas que eu não entendo, elas me desafiam, elas me sugam. É como se fosse um buraco negro me chamando para eu descobrir alguma coisa Deus tem por trás de toda essa situação que está agora nos desanimando, nos frustrando e nos enchendo de dúvida. Quando é que Paulo teve dúvida? Quando do naufrágio, né? Olha só que interessante aqui na hora do naufrágio, né? Onde é que está? Acho que no versículo 27, quando eles começam a perceber que eles estão chegando em bancos de areia cada vez mais altos, que o navio vai encalhar, e então Paulo está ali, ele está orando, ele está buscando a Deus. No versículo 23 ele fala assim: ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. O que Deus está falando? Você vai chegar no seu destino, o propósito de Deus vai se cumprir. A situação pode estar caótica, mas não tenha medo, há um propósito por trás, tá? E ele diz aqui: Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores, ele diz. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Mas na 14ª noite, versículo 27 em diante, o barco então, ele arrebenta, tá? Ele naufraga. E aí então Paulo já está, mesmo na condição de prisioneiro, já está conduzindo. Mesmo na condição de prisioneiro, ele já está liderando. Versículo 34, agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. E tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se animaram e comeram algo. Estavam a bordo, pasmem vocês, não era uma embarcaçãozinha não,
276 pessoas dentro do navio. Era um Airbus. Era um baita de um navio. Não era 30, 40 não. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia. E a Bíblia fala aqui também que a proa do navio encalhou e a popa do navio foi quebrada, foi arrebentada. E olha só a situação. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Quem era Paulo? Era o preso. Os presos começaram a fugir, querer fugir. E havia o intuito de matar todos os... Mas aí, olha o centurião, versículo 43. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Nessa hora, que aqui a Bíblia conta muito resumido, né? Mas quando veio lá de cima, olha, vão matar todos os presos. Aí eu acho que Paulo pode ter sido abatido com a dúvida. Meu Deus, e o propósito de Deus? Ele tinha dito lá atrás para Ágabo, no capítulo 21, que eu estava disposto a morrer. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Eu acho que a dúvida, às vezes a situação fica tão difícil que a gente chega a duvidar. Mas Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Nenhuma das boas palavras que o Senhor disse a Josué caiu, todas se cumpriram. A palavra de Deus diz isso: nenhum tio se eu me tirar da lei, até que tudo se cumpra. A palavra de Deus vai se cumprir. E olha só que legal, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Eu queria fechar esse pensamento dizendo o seguinte: acalma o teu coração. Se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai se cumprir. Mesmo que aparentemente as coisas estejam dando tudo no sentido contrário, e que ao olhar ao redor você não veja saída. A fé faz com que quando você levanta o pé e não tem chão para você pisar, você pode baixar o pé, que nem que seja para que Deus faça o chão, Ele vai fazer o chão para você pisar. Creia em Deus, as coisas vão caminhar na direção que Ele já determinou. 2 Coríntios capítulo 4, do 8 ao 11, Paulo fala com conhecimento de causa. Ele fala assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo mortal. Pois nós, os que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Eu concluo dizendo o seguinte: apesar de todo o tumulto e caos causado durante essa viagem chamada vida, o propósito de Deus não fracassa. Paulo desenvolveu seu ministério em Roma e não foi navio, não foi centurião, não foi o dono da carga, não foram os presos, não foi o naufrágio, nada pôde impedir. Atos capítulo 28, no finalzinho, versículo 16, olha só: quando chegamos em Roma, Paulo recebeu, Lucas escrevendo, né? Quando chegamos em Roma, Paulo recebeu permissão, ele era prisioneiro, para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Então o que o tribunal diz para ele? Olha, você continua preso aqui num regime doméstico, né? E vai ter um soldado na porta da sua casa para que você não saia daí. E a Bíblia diz, do 17 em diante, que ele recebia as pessoas na casa dele. Tá? E no 30 e 31, fechando o livro de Atos, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum.
desde o dia que ele encontrou Priscila e Áquila, que nasceu no coração dele para Roma, e que Deus confirmou no capítulo 23, Paulo creu que o propósito de Deus ia se cumprir, e se cumpriu. Então, apegue-se a Deus, busque o Senhor, não fique de braço cruzado, não fique achando que as coisas vão acontecer de modo fatalista. O destino não é cego, a vida não é uma esteira rolante que você coloca o pezinho e ela te leva automaticamente. Não. Esse mundo conspira contra o reino de Deus. Nós estamos aqui como invasores. Quando a gente nasce de novo, nós nascemos no reino de Deus e estamos infiltrados nesse império maligno que é o mundo que nos cerca. Então nós precisamos buscar, mas não ore por obrigação, tá? Não ore por dever. Busque a Deus no sentido de descobrir mais sobre Ele, de conhecer mais sobre a pessoa dEle, de desenvolver um relacionamento íntimo com Ele, de confiar mais nele, de acreditar mais nele e de entender que o propósito que Deus tem para a sua vida não nasceu ninguém que possa frustrar. Confie nele, tá? Ele vai se cumprir em nome de Jesus. Eu quero orar por você e pedir que, se alguém que me ouve, nessa hora, se alguém que está aqui assistindo o nosso culto aqui da Igreja Vida em Cristo ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso, tá? Você não vai se arrepender. Não há nada melhor do que ter a nossa vida ancorada em Jesus Cristo. A âncora do navio onde Paulo estava não valeu de nada, mas a âncora da fé que havia no coração de Paulo estava firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nesse momento, eu oro por essa pessoa que está em confusão, eu oro por essa pessoa que está em aflição, eu oro por essa pessoa que está se enfraquecendo, se desmotivando, desistindo. Senhor, são muitos desviados, são muitos afastados da igreja, são muitos que têm parentes cristãos, mas por algum motivo ou outro, eles não têm interesse despertado para Cristo. Eu peço, Senhor, que esses se voltem para o Senhor, e esse irmão, essa irmã, membro da igreja ou não, que nos ouve aqui pastor Ronaldo, pastor Rafael Pacheco e a mim, que, ó Deus querido, se sintam agora tocados pelo poder de Deus, constrangidos a se entregarem ainda mais ao Senhor, porque o Senhor tem um propósito para a vida deles, independentemente do que esteja acontecendo. Se nós perseverarmos, se nós buscarmos ao Senhor, nós veremos que aquilo que aconteceu com Paulo naquele navio acontecerá conosco em nossa vida. Que a bênção do Senhor se faça presente em cada lar. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Aleluia. E eu queria, lembrando aqui, que nós vamos louvar o Senhor, vamos ter esse momento de adoração. Eu quero que você sinta esse momento com a gente, participe desse momento. Vamos louvar a Deus. Então, deixe um abraço. Croquete. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti.
acredito que ressurreto muito em breve voltará. O pedido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que cresça viva esse amor. Creio em ti, que as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará.